Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos devocionais aqui do nosso canal. Lembrando que de terça a sábado nós postamos os vídeos devocionais, estudos bíblicos devocionais e às vezes nós postamos aqui em outros dias, na segunda e no domingo nós postamos também vídeos sobre liderança. Enfim, tem praticamente um vídeo por dia e você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Então vamos lá, Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículos 1 a 20. Diz a palavra do Senhor: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, disseram-lhes, gritaram eles, Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Até aqui, irmãos, vamos fazer uma pausa para nos aprofundarmos nesse texto. Aqui nós vemos o relato de Jesus diante do Sinédrio e logo depois ele sendo levado ao governador regional ali, Pôncio Pilatos, Diz a palavra do Senhor aqui que eles não acharam culpa. No finalzinho do capítulo 14, o Sinédrio tentou ali colocar algumas acusações contra Jesus, mas ainda assim essas acusações não foram suficientes, pois eram acusações incoerentes. Neste momento, então, eles se juntam e o acusam de se autoproclamar rei dos judeus. E esta seria uma acusação muito séria perante o Império Romano, já que o Império não admitia que nenhuma região, nenhuma das suas colônias tivesse um rei à parte. O Império Romano ele fez uma coisa interessante na sua época, no seu domínio, que foi unificar todas as colônias. E ele instituiu a chamada Pax Romana. A Pax Romana pregava que todas as colônias
elas não poderiam se rebelar contra o Império Romano. Isso fazia com que as colônias ficassem submissas e não entravam em guerras nem entre si, nem entre as colônias e nem contra o Império Romano. Afinal, o Império estava muito fortalecido e conforme as conquistas iam avançando, o Império Romano ia colocando alguns governadores em regiões. Aquela região, na região da Judéia, mais precisamente em Jerusalém, tinha um governador chamado Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos, ele foi um homem que tentou livrar ali a culpa de Jesus. Afinal, ele percebeu que era por inveja que os chefes dos sacerdotes e todos os líderes religiosos haviam condenado a Jesus e levado até o governador. Os judeus, eles não poderiam, isso foi uma outra regra também imposta pelo Império Romano, os judeus não poderiam instituir pena de morte para ninguém. Eles podiam instituir ali o juízo em relação a algumas causas, no entanto, a pena de morte só poderia ser dada pelo Império Romano. Isso o Império Romano fez para que a paz fosse estabelecida na região. No entanto, o Sinédrio, os líderes religiosos, então daquela época, aquele corpo de líderes religiosos, intentaram contra a vida de Jesus, instituindo a pena de morte contra ele, mas eles não podiam executar. Então eles levaram até Pôncio Pilatos e pediram que Pilatos decretasse então a morte de Jesus Cristo. Pôncio Pilatos tenta ali fazer um meio de campo, tenta colocar panos quentes na situação. No entanto, as pessoas começam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E aqui nós vemos que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Tem um ditado popular que diz, né? A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre. Nem sempre, por quê? Porque nós vemos aqui que as pessoas estavam querendo uma coisa que seria contra a vontade de Deus. Claro que Deus, na sua soberania, ele usa esse fato para a sua própria glória. No entanto, nós vemos que foi uma tentativa de matar o próprio Deus, crucificando a Jesus Cristo. E, portanto, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre aquilo que a gente ouve como senso comum é aquilo que é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que todo mundo faz é algo que agrada a Deus. Já dizia a sua e a minha mãe, você não é todo mundo. Então você precisa prestar atenção em alguns aspectos da sua vida para que você não seja um Mário ou uma Maria, vai com as outras. Então, para que você não seja levado por essa multidão que estava há uma semana antes, estava proclamando Jesus como rei, salve, ó rei, hosana nas alturas, aquela multidão que estava ali colocando ramos para que Jesus passasse, estendendo as suas capas para que Jesus passasse, hoje essa multidão está gritando: crucifica-o, crucifica-o. Percebemos aqui, irmãos, que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Eles foram manipulados pelos líderes religiosos para que eles clamassem pela crucificação. A crucificação era a morte mais séria no Império Romano, porque era uma morte muito dolorosa, uma morte que durava horas de sofrimento. A pessoa, ela sofria por causa das câimbras no corpo, afinal ela ficava com os seus braços estendidos e as suas pernas uma sobre a outra, muitas vezes pregadas, né? Então os pés eram pregados um sobre o outro e a pessoa tinha que ficar nessa posição de
crucifixo, né? Nessa posição é muito difícil a pessoa ficar com uma perna sobre a outra. Então ela tinha que fazer força para ficar em pé. E as mãos, na maioria das vezes, eram pregadas bem aqui na região da palma da mão, e com a mão atravessada com um prego, aquele sangue, tudo que o prego provocava ali, né? A pessoa precisava fazer força para doer menos. Fazendo força para doer menos, ela ficava com o seu corpo mais ereto e conseguia respirar, conseguia sentir menos dor. No entanto, fazendo força, ela sentia câimbras e aí relaxava. Ao relaxar, as dores vinham muito grande aqui na região das mãos, na região dos pés e principalmente a sufocação, né, ou o sufocamento, visto que a posição da pessoa com os braços extremamente esticados, a posição impede que a pessoa respire e isso vai provocando então um sufocamento da pessoa. Então essa morte era uma morte terrível. A crucificação demorava cerca de 6 horas para uma pessoa comum, né? Então a pessoa era obrigada a construir a sua própria cruz. Ela levava até o lugar, ela subia a sua própria cruz e ela era então colocada no pedestal para que todos vissem. Ela era levada até uma região montanhosa, uma região alta da cidade. Ali ela ficava exposta por cerca de 6, às vezes tinha gente que demorava até dias, né? Até já houve relatos de estudiosos bíblicos, né? De pessoas que demoravam dias para morrer. Então, vejam só, era uma morte muito dolorosa, uma morte muito cruel, e Jesus recebeu essa condenação por parte dos judeus e dos mestres da lei, dos líderes religiosos daquela época. A voz do povo era crucifica-o, crucifica-o. Pôncio Pilatos tenta ali colocar panos quentes na situação, no entanto, ele queria agradar o povo. Eis o grande problema quando nós queremos agradar todo mundo, né? Quando nós queremos fazer algo que vai agradar todas as pessoas. Sempre nós vamos tomar decisões erradas. Sempre nós vamos fazer aquilo que vai contra a nossa vontade, porque a gente quer, na verdade, agradar a todos. E quando a gente agrada a todos, logo você vai desagradar a si mesmo. Então tome muito cuidado com esse tipo de situação. Não busque agradar todo mundo. Busque cumprir o seu projeto, cumprir o seu papel na sociedade e assim fazer a vontade de Deus para que você possa também agradar a si mesmo. Afinal, quando você agrada a Deus, você estará agradando a si mesmo, atraindo bênçãos para si, de acordo com a palavra de Deus. Desejando agradar a multidão, então Pilatos soltou Barrabás. Barrabás foi um homem que cometeu assassinato por um ato de rebelião. Provavelmente algumas pessoas ali se rebelaram contra o império e algum soldado ou alguma pessoa tentou impedir que eles se rebelassem e essa pessoa foi morta por Barrabás. Então Barrabás foi condenado por assassinato, ele estava prestes a ser crucificado e provavelmente passando ali a Páscoa, passando as festas, ele seria crucificado também e por isso, por ter esse costume de soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, Barrabás foi solto por Pôncio Pilatos. Vejam só, Pôncio Pilatos foi um governador que lavou as mãos literalmente, né? Essa expressão vem desse ato de Pôncio Pilatos, em outros evangelhos é narrado dessa forma, ele lava as mãos, ou seja, ele não quer saber de nada, ele não tem como condenar a Jesus Cristo, ele não tem argumentos suficientes, não tem elementos suficientes para condenar a Cristo, afinal não foi feito nenhum tipo de investigação sobre este caso, ele simplesmente lava as mãos e ele então não toma uma decisão.
Ele sim poderia ter falado, acalmado toda a situação, ele poderia ter dito para as pessoas: olhem, acalme-se, fiquem atentos aí, vamos deixar passar as festas, depois a gente vê o que faz. No entanto, ele queria agradar a todo mundo e acabou crucificando, liberando, né, para que Cristo fosse crucificado. Antes de fazer isso, ele manda açoitar Cristo. E olha só, por causa desses açoites, por causa desse sofrimento, isso encurtou ainda mais a sua crucificação. Nós percebemos ali que Jesus foi crucificado por volta do meio-dia, por volta das 9 horas da manhã, né, e cerca de 3 horas da tarde ele já estava morto. Então, percebam que foi uma crucificação rápida, uma morte rápida, para que os outros presos que foram crucificados junto com Cristo morressem. Eles tiveram que ter as suas pernas quebradas. E aí, no momento que as suas pernas foram quebradas, eles não tinham mais forças para continuar ali de pé, né? Então eles soltavam, relaxavam as suas pernas e aí eles não conseguiam respirar, morreram por sufocamento. Os dois que foram crucificados junto com Cristo. Já Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados, apenas uma lança colocada ao lado do seu corpo para ver se ele realmente estava morto. Então, nós percebemos aqui que era uma morte cruel. Pilatos teve a oportunidade de liberar a Cristo, não o fez porque queria agradar o povo. Os soldados levaram então Jesus para o palácio. Ali eles açoitaram, fizeram uma coroa de espinhos, fizeram escárnio de Jesus, zombaram de Jesus. E nós percebemos, irmãos, que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem o seu poder, elas tradicionalmente costumam zombar. Isso é uma verdade até nos dias de hoje. Nós percebemos que as pessoas que não conhecem a Cristo nem o seu poder, elas costumam zombar daquilo que Cristo faz, né? Começam a zombar do poder de Deus, e isso é uma tristeza para todos nós. Quem dera se nós, como cristãos, fôssemos respeitados, né? Muita gente diz que não há perseguição aos cristãos. Lê do engano, né? Nós percebemos que há uma perseguição, ainda que velada, ao cristianismo, há uma zombaria, há um tipo de bullying ao cristianismo, mas eu quero falar agora a você que é cristão. Você que tem a Cristo no seu coração, saiba que se o nosso Mestre passou por todo esse tipo de situação, o que nos aguarda não é nada diferente disso. O que nos aguarda é zombaria, é escárnio, que estejamos preparados para tudo isso. Nós percebemos aqui que Jesus não responde, ele fica em silêncio diante da zombaria, diante das acusações falsas contra ele. Nós podemos sim nos levantar como uma nação santa, como um povo escolhido de Deus, como um povo que vai levar a transformação para a nossa sociedade. No entanto, nós temos que entender que muita gente vai zombar da gente. Muitas pessoas irão zombar do nosso trabalho, zombar do nosso papel na sociedade. E se Jesus passou por esse tipo de sofrimento, que dirá nós? Que estejamos preparados para tudo isso, que o nosso coração esteja pronto para receber esse tipo de escárnio e que nós sejamos respeitosos em nossas respostas. Dependendo da situação, não convém responder, assim como Cristo fez, e dependendo da situação, que nós possamos falar apenas a verdade e levar essa verdade convictamente até o fim das nossas vidas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa mensagem, obrigado a Deus por este relato bíblico que nos desafia, Senhor, a vivermos em santidade, nos desafia a vivermos no meio desse mundo que não conhece o seu poder, não conhece as Escrituras Sagradas,
não têm conhecimento daquilo que o Senhor pode fazer por essas pessoas e por isso muitas pessoas escarnecem do Teu nome, não entendem o Seu poder, não entendem a Sua glória. E Deus, dá-nos estratégias, dá-nos a sabedoria e a graça que nós precisamos para lidar com cada tipo de perseguição, cada tipo de situação, mas que estejamos prontos e preparados para que a Tua glória seja manifesta nas nossas vidas. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por cada um que está assistindo a esse vídeo, obrigado a Deus porque a Sua glória é manifesta em nós e que nós possamos ser essas pessoas que resplandecem a Tua glória nas nossas vidas. E se, ó Deus, o Senhor puder nos livrar desse tipo de situação de escárnio, que assim seja, mas se tivermos que passar por esse tipo de situação, que nós possamos com sabedoria e graça lidar com essa situação e levar as pessoas a conhecerem o Seu poder. Ó Deus, abençoa o nosso dia, abençoa, ó Deus, tudo que nós formos fazer no dia de hoje, cuida da gente e que a Tua poderosa mão nos guie em tudo que nós formos fazer. Muito obrigado, ó Deus, por esse estudo e abençoa meu querido, minha querida irmã que está assistindo a esse vídeo para que eles possam experimentar o poder de Deus em suas vidas, o poder restaurador, o poder curador, o poder multiplicador em suas vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não deixe de se inscrever então no nosso canal, ficar por dentro aqui das novidades e amanhã tem vídeo novo, nós vamos colocar aqui mais devocionais para vocês, que Deus possa te abençoar e você faça um bom uso dessa palavra em nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço e tchau!